Já informou aqui, ok. Pois, vamos lá falar então sobre teste de performance de emitter. Eu não sei se temos alguns colegas aqui, mas esta formação ficará gravada para depois. Não sei se os colegas já têm algum conhecimento de emitter, em teste de performance, algo do gênero, mas caso não tenham muito ainda, pronto, tem a parte 1 no YouTube da Albay, que é só ir lá no YouTube, Albay Portugal, e meter eles lá de emitter na ferramenta de busca que vai encontrar a parte 1. Essa parte 2 vai ser um passo assim à frente da parte 1, mas eu vou tentar também trazer algumas lembranças do que vimos aí na parte 1 também. E vamos conseguir avançar desta forma. Pronto, sempre que tiverem qualquer questão, podem falar e não há problema, podemos conversar e qualquer contribuição ou comentário sempre é bem-vindo. Tá bem, vamos falar hoje do JMeter, como eu falei, a continuação da parte 1, e vamos avançar um pouco em relação do que vimos na vez passada. Vamos falar de threads, vamos falar das variáveis, vamos falar das assertions, vamos falar um pouco sobre o Cookie Manager no JMeter, vamos falar um pouco sobre os timers, como é que conseguimos utilizar os timers no JMeter, e se sobrar no tempo, tem uma parte bônus que vamos falar um pouco ali de uma integração com um serviço muito interessante chamado BlazeMeter. Tá bem. Os pré-requisitos, além de ter o conhecimento do webinar 1, sobre JMeter, que já está no canal da Albay, também quem quiser depois replicar o que nós vamos fazer aqui nesse webinar, pronto, vai precisar ter o Java 8, versão 8 para cima, instalado no computador. Vai precisar também, obviamente, do JMeter, e aqui eu deixo o link para tudo, diretamente do site do Apache, né? Sabemos que o JMeter é da empresa Apache. Vamos precisar também de um plugin manager, que chama, né? É um gerenciador de plugins dentro do JMeter, e também deixo aqui o link de como fazer isso, e também no webinar 1 eu cito com mais detalhes como é que faz essa parte da instalação e tudo mais. E a extensão do BlazeMeter, que também no webinar 1 eu mostro em detalhes como é que isso é feito, que nós vamos apenas utilizar. Tá, como é que nós vamos fazer? Esse webinar vai ser extremamente prático. A minha ideia aqui é fazer o webinar totalmente prático, na verdade, 90%. Eu acho que eu só falei agora nesse início, o resto já vamos fazer mesmo de fato com o JMeter. Para isso, nós vamos utilizar esta aplicação. Deixe-me trazer para este ecrã esta aplicação, certo? Que é uma aplicação bem simples talvez até já conheçam. Uma aplicação bem simples de login, que metes aqui o username, a password, login, e se meteres a combinação correta, tu consegues, né, fazer aqui o acesso à área de segurança. Se meteres qualquer coisa diferente, enfim, não consegues fazer isso. Isso aqui é a minha extensão aqui que fica pedindo para salvar. Mas pronto, vamos utilizar este aqui. Por quê? Porque é um exemplo bem simples, o requisito é bem simples pelo tempo que nós temos, né? E isto aqui vai nos ajudar já a perceber como é que nós vamos utilizar o JMeter em várias situações, em toda aquela agenda que eu trouxe. Então, vamos lá. A primeira coisa, o que é que nós fazemos? Vamos fazer testes aqui nessa aplicação, não é isso? Então, deixa eu logo trazer aqui o JMeter. Deixe-me abrir aqui o JMeter. Vamos abrir aqui o JMeter. Já deixei pronto. É só vir como já vimos lá no webinar 1, mas eu vou relembrar. Quando faz o download, vemos até essa pasta bin. E aqui está o JMeter. Pronto. Aqui está o JMeter. Vou deixar ele aberto. Vamos usar ele em breve, não agora. Primeiramente, o que é que nós vamos fazer? Neste exemplo, né? Este exemplo é um exemplo simples de login. E como já vimos no webinar 1, nós vamos utilizar uma extensão do BlazeMeter, que ela faz o quê? O que é que ela faz? Ela captura as requisições com o servidor.
E com isso nós conseguimos, de maneira simples, é como se fosse uma ferramenta de record and play. Nós conseguimos salvar as requisições e depois nós trabalhamos com ela, melhoramos, né? Sabemos que vem muita coisa que não precisa, depois nós conseguimos ajeitar isso. Mas esse tipo de ferramenta é extremamente importante, principalmente para cenários de testes mais complexos. Isso até eu comento lá no webinar 1. Mas, então, é uma ferramenta que eu sempre utilizo, muito importante, e é fácil de fazer. E em alguns testes mais complexos, que, por exemplo, eu já fiz, que tinham lá 4.000 requisições no cliente, pronto. Se não fosse algo desse tipo, era difícil fazer isso tudo na mão. Então, pronto. Vamos fazer aqui, então, é isso. Vou fazer uma gravação. Como é que acontece? Muito simples. Eu venho aqui na extensão do Google Chrome, que como eu vou sempre lembrar, mas tá lá no webinar 1, os detalhes. Peço para gravar. Ok, vou dar só um refresh aqui, não era nem necessário, mas vou dar um get mesmo assim. Vou fazer o carregamento. E vou fazer aqui uma cópia. Lembrando que esses passos ela não se importa, né? Isso aqui não tem relevância, é só mesmo a requisição. A partir do momento que eu cliquei no login, foi capturado. Tá bom. E vamos parar aqui. Quando nós paramos e clicamos novamente, já fica salvo, já fica uma opção para salvar. Então, nós vamos aqui, JMeter, e vamos salvar apenas o que está nesse domínio. Às vezes tem outros subdomínios, né? Eu tenho umas extensões aqui, aí atrapalha um pouco, no meu caso, então, mas pronto. Vamos utilizar tudo que está nessa extensão aqui, que nós podemos ver aqui, que é a URL. Então, vamos salvar. Está feito. Login. O que é que nós temos nesse momento? Pronto, nesse momento, nós temos aqui um teste de login, que eu vou até tirar e vou trazer para facilitar. Deixe-me trazer para projetos. Já tem aqui, deixa eu trazer para cá, vou fazer aqui o login. Pronto, esse aqui foi o arquivo que acabamos de fazer o download, vou chamar de login 2 e vou trazer para projetos. Eu já tinha outro exemplo de login, mas nós vamos fazer do zero. Login 2, ok. Pronto, está feito. Já vimos como é que isso é feito, inclusive no webinar 1. Nada de novo até o momento. Vou apenas vir aqui no JMeter. Vou voltar aqui, projetos, login 2. Pronto. E acabamos de importar o nosso projeto para o JMeter, ou seja, no que foi que nós fizemos, só para dar uma relembrada, nós capturamos lá como se fosse um utilizador que estava ali a trocar uma requisição com o servidor e salvamos este arquivo no formato JMeter e trouxemos para cá. Pronto, nada mais é do que são requisições, vem duas requisições e pronto, e elas são salvas nesse formato de thread, né? Como nós lembramos lá do webinar 1, elas ficam dentro de uma thread. A thread pode ter um ou mais utilizadores, né? Como nós podemos ver aqui só tem um. E essa aqui foi a thread que nós exploramos com muitos detalhes lá no webinar 1. Hoje, o que é que nós vamos fazer para começar? Vamos explorar alguns tipos de threads diferentes. Porque essa thread aqui ela já é muito boa, que é a thread padrão do JMeter. Quando importamos, já vem essa thread que o nome, inclusive, é Thread Group, o nome padrão que vem. Esse tipo de thread é muito bom, funciona para muitos casos, mas existem outros tipos de threads que dão para nós algumas funcionalidades extras e dão-nos alguns tipos de controles diferentes que nós conseguimos fazer. É por isso que, inclusive, elas existem, não é? Senão, essa daqui já era suficiente. E como é que nós fazemos para testar novos tipos de threads? Eu vou mostrar agora mesmo. Vamos lá. Nós podemos vir aqui no... Lembra que eu falei que tinha que ter o Plugins Manager, né? Então, só para quem não conhece muito de JMeter, se não tiver o Plugins Manager, isso aqui não vai aparecer. E se isso não aparecer, não vamos conseguir adicionar aquelas threads, só para saber. Então, é realmente necessário para essa parte do webinar que tenham, se caso queiram reproduzir depois, tenham esse plugin.
Mas basicamente o que nós fazemos é isso, adicionar thread e nós vamos adicionar aqui eu trouxe duas sugestões. A primeira é essa aqui, Concurrency Thread Group, que é a que eu vou mostrar agora, a primeira. É essa thread. O que é que eu vou fazer para exemplificar essa thread? Lá da formação 1, nós lembramos que o que isso aqui são as requests, não é? Essa aqui é a request do tipo get, que ela vai lá nessa base URL, daqui a pouco eu já vou falar das variáveis, mas basicamente vai nesse domínio, e ela faz uma requisição tipo get, chama isso aqui no caminho login, /login. Por isso que ela inclusive leva esse nome. Então já sabemos o que são isso, né? As requisições. Eu vou copiar, Ctrl C, venho aqui, Ctrl V, pronto. JMeter já só fiz copiar, certo? Para trazer aqui para fazer uma thread diferente. Essa daqui, acho que eu vou até deixar ela desabilitada. Pronto. Ela está aqui de referência, mas foi desabilitada. Ok. Olha como essa thread aqui, ó. Tínhamos essa, que é a padrão do JMeter, que já nos dá, como eu falei, várias possibilidades, né? Conseguimos adicionar utilizadores, eu podia fazer esse login aí do jeito que eu quisesse, com 50, 100, 500 utilizadores em paralelo ao mesmo tempo e testar a performance da aplicação. E tem um controle de ramp up, tem um controle de loop, quantas vezes os utilizadores vão fazer isso, se é por tempo, se é por apenas loop. Temos esses controles que já são muito bons. Agora, essa aqui, ela ainda nos dá alguns controles a mais, ainda nos oferece uma espécie de um gráfico, que eu acho muito interessante, não é? Ela pode, por exemplo, nós podemos definir, se nós quisermos, aqui é a mesma coisa, é bem parecido. Quantidade de utilizadores, por exemplo, deixe-me por 5 utilizadores. Nós podemos dizer que aqui está tudo em minutos, ó. Eu posso mudar para segundos, se quiser, aqui embaixo, como vocês podem ver. Vou deixar em segundos, que vão ser testes pequenos. Mas, por exemplo, eu posso dizer que eu quero que a cada 5 segundos, em 5 segundos, eu quero que os 5 utilizadores entrem, né? Então vai ser mais ou menos uma média de um utilizador a cada segundo. Esse aqui é o ramp up, o tempo de ramp up. Eu posso dizer em quantos steps isso vai acontecer, ó, vou meter 5, que aí vai ficar bem linear, ou seja, no tempo 0 vai entrar um utilizador, no tempo 1 vão ser 2 que vão estar ali na aplicação, no tempo, quando começar 2 vai entrar mais um, e assim sucessivamente. E eu posso dizer quanto tempo eu quero que esses utilizadores sejam mantidos a fazer o que eles estão fazendo, ou seja, a repetir esse login, né? Então eles vão ficar, faz login, termina login, faz login, termina login. Por quanto tempo? Podemos definir aqui 20 segundos mais ou menos, ou 10 segundos, se não quisermos que demore tanto. Então eles vão ficar ali por 10 segundos. E depois disso, pronto, aí eles terminam e param e saem da aplicação. Esse gráfico aqui, no caso, não mostra, né, isso. Mas o próximo ainda que eu vou mostrar é um que traz ainda mais detalhes em relação a isso. Mas então pronto, esse aqui é um tipo de thread, certo? Está configurado. Vamos ver em ação como é que vai funcionar esse tipo de teste de performance. Para isso, nós lembramos lá da aula 1, da formação 1, nós temos que adicionar os listeners, que são os que vão nos mostrar os dados. Porque se eu vim aqui em play, eu não vou ver nada acontecer. Então, nós precisamos adicionar os listeners. E nós vimos que os dois mais utilizados é a árvore de resultados. O meu está tudo em inglês, mas eu sei que tem JMeter em português também. E esse aqui, que é esse aqui, Aggregate Report. Quem for lá depois na formação vai ver por que esses aqui são os dois mais utilizados em detalhes. Mas basicamente eles são os mais simples. Esse aqui nós vamos ver todas as requisições que são trocadas. Pronto. Então, olha aí, vamos revisar o que fizemos até agora. Capturamos com o BlazeMeter e naquele cenário bem simples, o BlazeMeter calculamos não, né? Capturamos
O Blazemeter captura qualquer tipo de requisição em praticamente qualquer website. E o JMeter também tem uma ferramenta que faz isso, dá para ser feito também, mas eu gosto mais do Blazemeter, acho mais fácil. E pronto, fizemos essa captura, colocamos aqui dentro, desabilitamos a thread padrão que vem do JMeter, adicionamos essa thread customizada, que nos dá alguns controles um pouco mais diferentes, um pouco mais elaborados, que podemos fazer, a depender do nosso cenário. Pronto, e agora nós vamos correr isso aqui. Day play, podem ver aqui que uso 5 segundos, entrou 5, conforme o gráfico mostrou. Eles devem ficar ali até por volta de 15 segundos, às vezes esse gráfico tem uma margem de erro de 2 segundos para mais, 2 para menos. E onde é que nós podemos ver esse resultado? Aqui, ó. Pronto, 1/5, deve estar bem pequeno isso aqui de ver. Mas, basicamente, quando instalar o JMeter, ou se derem um zoom, não sei se dá para dar um zoom, talvez no YouTube dê, aqui tem um número de utilizadores, deixa eu ver se dá para dar um zoom, não dá. Mas aqui tem um número de utilizadores que vão ficar, né, a ser adicionados, e aqui é o tempo. Então, olha que interessante, nós tivemos aqui algumas requests, nenhuma deu problema, muito simples, temos aqui o relatório agregado que nós também sabemos como fazer para avaliar esses resultados, se foi bom, se foi ruim, o que é que cada um disso significa, nós podemos ver no webinar parte 1, mas basicamente conseguimos ver que realmente, de fato, o que foi proposto aqui na nossa thread, ela aconteceu de maneira bem alinhada com o que está aqui no gráfico, né? Posso até correr de novo, vou limpar tudo, limpei todos os resultados. Se ficarem de olho nesta ponta aqui, vão ver que exatamente, ó, mais ou menos aqui, nesses tempos, nós vamos ver os utilizadores entrarem, então ali por volta de 4 segundos já vão estar os 5. Eu vou iniciar novamente, depois eles vão permanecer por 10 segundos e vão sair da aplicação. Vou mais uma vez, só para que possamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, pronto, estão 5, tá a ver? Isso é uma coisa que nós não tínhamos esse tipo de... Tínhamos sim, tínhamos esse controle, mas não tínhamos um gráfico e não tínhamos esse controle dos steps do ramp-up nessa thread simples que o JMeter oferece. Que, como eu falei, já funciona, já é muito boa, mas às vezes alguns cenários mais elaborados pode ser necessário fazer esse tipo de coisa, né? Principalmente em testes de performance que são chamados aqueles testes de pico, às vezes spike test que querem ver, por exemplo, vão aumentando ali os utilizadores na aplicação, de repente entra 2.000 utilizadores de uma vez, e aí vamos ver como é que a aplicação se comporta com esse pico. Pronto, esse aqui já seria uma thread que nos ajudaria a ter esse tipo de controle, o que essa não conseguiria de uma maneira assim simples, não ia dar para fazer. Acho que nem nesse cenário não ia dar para fazer, não. Nós só temos o ramp-up, depois no meio nós não conseguimos controlar o ramp-up nessa maneira, com steps, né? Então, pronto. Isso aqui já nos ajuda. Já é diferente, né? Podemos ver que já tem um certo controle. Pronto, está aqui os resultados. E agora vamos analisar daqui a pouco com mais detalhes esse resultado. Pronto. Mas queria mostrar essa thread, que é uma thread um pouco melhor, mas eu vou mostrar a que eu acho que é melhor ainda, que é a que eu utilizei quando eu vou trabalhar para clientes com teste de performance em JMeter. Essa é a thread que eu utilizo sempre, essa aqui. O nome é até forte, né? Ultimate Thread Group. Dá um poder aí no nome, não é? Porque eles chamam a atenção pelo nome, mas realmente é uma thread que ela traz muitos benefícios, muitas coisas, né? Muitos detalhes. Eu vou mostrar agora. Essa aqui, ó. Adicionar thread Ultimate Thread Group. Deixa eu só mudar o nome do projeto aqui para Login 2, para não confundir com o outro. Porque eu renomeei, mas para mudar o nome do projeto só quando abre o JMeter. Pronto, Ultimate Thread Group. Deixe-me fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou copiar as requisições, certo? Mesma coisa. Copiei, colei. Vou desabilitar essa thread, porque se eu correr, vai correr todas as threads ao mesmo tempo. Então, nós não queremos isso, né? Queremos ver uma por vez isoladamente, para podermos avaliar os benefícios. Outra coisa que eu vou fazer
nós sabemos que o JMeter ele trabalha com forma de hierarquia. Então, eu vou passar os listeners para fora, tá bem? E aí, qualquer um que correr aqui, pronto, os listeners, ó, estão a ver aqui, não vai ficar mais dentro, né? Ele vai ficar na parte de fora. E aí, qualquer um vai poder utilizar o mesmo listener sem ter que ficar copiar e colar. Isso aqui eu acho que eu não comentei nem na parte 1, e nós não vamos ver nem hoje na parte 2, que aí já é um conceito de controladores, mas isso aqui, no momento, nem é importante, não. É só basta saber que é um controlador que nós conseguimos fazer, inclusive, ifs, elses, fazer loops utilizando esse tipo de controlador, mas vamos utilizar o padrão. Nesses aqui podem ver que eu não estou a utilizar, né? Nem só fiz copiar as requisições. Então, podem ignorar por enquanto isto. Tem talvez uma parte 3, aí nós vamos trazer o conceito de controladores. Mas ok. Pronto, até aqui tudo bem, não fiz nada. Só adicionei a nova thread, copiei e passei aqui os listeners para fora para ficar na hierarquia global do nosso projeto. Pronto, olha aqui como esse aqui já é mais interessante. Ó. Vou fazer um exemplo. O que é que ele pede? A primeira coisa, adicionar uma row, uma linha. Aqui sim nós temos um controle assim, extremamente interessante para teste de performance reais mesmo. Assim, não que os outros não sejam reais, são simples, né? Então eu vou melhorar a minha frase. Para projetos de performance com especificações mais complexas e detalhadas. Pronto, seria essa a melhor frase. O que é que eu posso fazer aqui? Infinidade de coisas. Eu vou dar um primeiro exemplo. Por exemplo, muito parecido. Diz aqui na primeira linha quantos utilizadores eu quero. Vou começar com 10. Eu consigo dar um delay inicial, se eu quiser. Eu vou iniciar com 10, mas eu vou começar a partir do minuto 5, por exemplo. É uma coisa que eu posso fazer. Ou do minuto não, aqui nós estamos a trabalhar com... Deixe-me ver com segundos. Então, a ver aqui, ó, sec. Então, tá tudo na escala de segundos. Essa thread é dessa forma. Tá bem. Ó, olha, então aqui o gráfico já vai atualizando. Ó. Então, nós começamos, eu dei um delay inicial aqui, e depois que eu começo a adicionar. Esse gráfico não é... Deveria ser mais para o meio, né? Ele não mostra assim, como eu falei, esses gráficos às vezes eles são uma margem de erro aqui na forma de mostrar as coisas, mas temos que levar mais em consideração o que tem aqui nos parâmetros. Pronto. Então, vamos lá. Eu vou deixar o delay em 0, certo? Só para... Vamos começar aqui 0, com 10 utilizadores. Eu vou querer... Esse aqui é como se fosse o ramp up. É o similar do ramp up. Aqui chama startup time. O que é que significa? Em quantos segundos eu quero dividir esses 10 utilizadores. Então, aqui eu estou a dizer que em 30 segundos. Ou seja, podem ver, né? Em 30 segundos, 10 utilizadores vão entrar na aplicação. Então, é como se fazendo uma matemática, é como se a cada 3 segundos um utilizador ele entrasse, um utilizador novo entrasse. Vou facilitar, vou deixar aqui um utilizador por segundo. Sim, 10 segundos, né? 10 utilizadores em 10 segundos, então 1 por segundo vai entrar na aplicação. Vamos mantê-los aqui por... Vou também deixar, para também demorar muito as execuções, né? Vamos deixar aqui 10 segundos. E vou fazer um shutdown, ou seja, um tempo chamado ramp down, ou shutdown time, aí depende da thread que forem utilizar, mas normalmente falamos mais o ramp down. Então, um ramp down de 10 segundos. Então, aqui seguindo o gráfico, aqui vamos ter mais ou menos 30 segundos de execução. Mais ou menos isso. Vamos agora... Pronto, então é isso. Vamos fazer um teste para ver se o que eu falei aqui faz sentido. Vou limpar aqui isso, né? Lembramos que quando eu limpo isso, eu limpo esses resultados. Vou deixar aqui no ecrã do gráfico, para que nós possamos ver. Não sei se vão conseguir ver bem deste lado, mas eu vou tentar comentar o que é que está acontecendo. Que aqui está pequeno mesmo, né? Eu não tenho como dar zoom no JMeter. Eu, pelo menos, acho que não tem. Ah, tem. Espera, deixa eu me dar um zoom. Talvez melhore. Pronto, já melhorou um bocado, eu acredito aí, para vocês. Pronto, melhorou bastante. Vou dar só mais um.
Zoom in. Cadê o zoom in? Tá aqui. Zoom in. Pronto. Agora já acredito que tenha ficado bem melhor. Temos aqui o tempo, né? Isso aqui é da execução anterior. Vamos começar. Start. 1 segundo, 2, estão a perceber? 3, 4, 5, 1 utilizador por segundo. Claro, às vezes tem um delay, uma coisa ou outra, normal. Esses aqui já tem utilizadores que já estão aí acabando o loop. Deixa eu ver aqui como é que está o resultado. Tivemos falhas, é uma aplicação de teste, né? Então isso pode acontecer, normal. Todo mundo utiliza isso, já teve uns aqui que quitaram, né? Por isso que não tivemos todos lá no momento. Essa daqui deu um erro. Socket closed. Sem problemas. É uma aplicação de teste, não temos controle sobre isso. Mas já podemos... Pronto, eu falei, ia ser aproximadamente 30 segundos, né? Que os 10 utilizadores, eles iam ali fazer o seu... Iam fazer o login e o logout nós não fizemos, né? Foi só o login. Pronto, iam fazer o login e aceder à área de segurança. Outra coisa que nós podemos fazer nessa thread, olha aqui que interessante, que eu queria logo mostrar isso. Nós podemos interpolar utilizadores, grupos de utilizadores, que também pode ser muito interessante a depender do contexto. Por exemplo, eu quero 10 utilizadores, mas eu quero que eles só entrem, deixe-me ver, eu só quero que eles só entrem aqui no segundo 30. Não, no segundo 40. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para melhorar esse gráfico para facilitar. 10 utilizadores, sem delay, igual a esse. Só que eu vou pedir para eles entrarem apenas no segundo 40. E vou pedir para eles segurarem apenas por 10 segundos também. E dar um shutdown em 1 segundo. Vai cair de uma vez. O gráfico ficou meio complicado, né? Porque agora nós temos interpolação. Temos aqui a quantidade de usuários aqui que vão ser adicionados, né? Em algum momento vamos chegar até por volta de 14 utilizadores aqui ao mesmo tempo. Porque eu não estou dando aqui o delay, né? Estou fazendo junto de uma vez, sem delay também. Então, iniciar o delay, pronto. Quando eles derem 40 segundos, por volta de 40 segundos, eles vão segurar ali por mais 10 segundos e depois vão cair e vão para zero, né? Então, essa aplicação vão cair 1 segundo, por isso que essa queda tão abrupta, né? Tão repentina. E o que eu fiz aqui, então, teoricamente, vamos ter aqui por volta, segundo o gráfico, por volta de 51 segundos de execução. Como falei, tem uma margem de erro aí para alguns segundos para mais, alguns segundos para menos. Mas deixa eu facilitar, acho que 10 vai demorar muito aqui. Vou adicionar aqui só mais 2, fica mais fácil. E aí nós podemos diminuir aqui, eu ia fazer esse exemplo grande, mas senão vamos ficar aqui muito tempo. Só a correr. Pronto, vou fazer aqui, adicionar mais 2 aqui nesse tempo, fica até mais fácil de perceber o gráfico. Ou seja, 2 utilizadores que vão entrar. Então, no caso, agora nós temos 10, com mais 2 nós temos 12. E eles também vão fazer igual. Por isso que, eu podia ter feito só 12 aqui, né? Mas eu estou mostrando aqui como é que eu adiciono linhas. Estou adicionando 2 embaixo e repetindo aqui o mesmo processo de cima, apenas o shutdown time que vai ser um bocado diferente. Por isso que isso aqui, ó, essa queda aqui abrupta, não é? Porque eu tirei 2 de uma vez no lugar de 1 por segundo. Pronto, assim fica mais fácil de compreender, né? Mas, a depender do requisito, nós podemos aqui adicionar vários tipos de coisas, múltiplas threads, ou seja, múltiplos utilizadores, né? Podemos adicionar aqui de uma maneira, podemos dar um delay grande, se nós quisermos, inclusive, para eles começarem, por exemplo, depois de 100 segundos apenas. Então, por exemplo, que é uma coisa que pode ser feita. A aplicação vai fazer alguma coisa, vai ficar um tempo parada, depois entra de uma vez, acontece lá o que tem que ser feito e, percebem? Dá para fazer. Então, eu posso fazer interpolação aqui no meio, não esperar tanto tempo, esperar 40 e aí vai dar um tempinho menor e eles já começam. Então, deixa eu concatenar com essa aqui, ó. Não deixa nem cair, já sobe. Enfim, isso aqui é do requisito do seu teste de performance. Como tu vai distribuir
os teus utilizadores, aí fica pela criatividade e pelo requisito. Mas eu acho que já conseguem ver bem o poder dessa thread, né? Esse tipo de thread, Ultimate Thread Group, talvez seja, tem várias outras, mas das que eu já utilizei, já trabalhei, ela é uma das mais completas. Pronto, podemos fazer aqui um run dessa execução que não vai demorar tanto tempo, por volta de 30 segundos. Vai ser bem simples, não é? Deixa eu... Stop, esqueci de limpar. Vamos limpar. Pronto. Né, ele já soma, ele já sabe quantos ao todo vão ter. E eles vão lá, 8, 9, 8. Pronto, alguns já estão a acabar aí erros, normal. Aplicação de teste. Nós estamos aqui a tentar fazer como se fosse um ataque, né, de serviço. Muitos utilizadores ao mesmo tempo aqui a pedir o acesso. Pronto, mas aí vai por volta de 30 segundos, ó, que eu falei. Tem essa variação, até porque quando os utilizadores eles acabam de fazer como é que eu digo? Eles acabam de fazer a aplicação, né, o processo, eles saem da aplicação, né? Pode ser feito isso aí também. E aí nós podemos controlar do jeito que quisermos. E aqui, pronto, tem muito tipo de controle aqui que dá para ser feito. Por exemplo, action to be taken after a sample error. Eu estou apenas a continuar, né? Mas eu posso descartar, posso parar tudo se não puder ter erros. As outras também dá para fazer. Isso aqui é uma coisa simples até, mas pronto. Comentei aqui também. Podemos simplesmente continuar e ignorar o erro como eu fiz, ou podemos parar tudo se não tivermos esse tipo de tolerância a erros. Mas pronto. É isso que nós temos nessa thread. Essa thread ela é bem interessante. Se tiverem alguma dúvida a qualquer momento podem falar. Caso contrário, eu vou seguir. Uma pergunta que me fazem sempre é: qual é que eu utilizo, né? Por isso que eu já falei, sempre que eu vou trabalhar mesmo profissionalmente, que é algo, às vezes, até quando é algo simples, eu já meto essa aqui que ela já serve para tudo. E já me dá esse controle aqui. E eu posso interpolar para fazer vários tipos de testes. Então, essa aqui é a que eu utilizo, e lembrando que sempre vai estar dentro do Plugins Manager. Sem isso, não tem como. Se eu não me engano, essa thread, inclusive, foi criada, esse plugin, porque o JMeter, como sabem, ele pode ser adicionado plugins. Acho que ele foi criado pelo BlazeMeter, pela própria empresa que eu comentei. Não lembro agora, mas eu acho que foi. Enfim, pronto. Já vimos aqui essas duas threads, que foi a que eu queria mostrar, que são as mais conhecidas. Tem várias outras, mas essa Ultimate, principalmente, que eu não marquei no slide, mas nós utilizamos, é a mais interessante. Tá, vamos avançar um pouquinho agora. Vamos avançar aqui para um conceito de variável. Muito simples o conceito de variável. O que são variáveis? Como o nome fala, são valores que podem mudar e podem também não mudar, né? Variáveis podem ser como se fossem constantes também, né? Mas enfim, é o mesmo conceito da programação. E para que elas servem? Por exemplo, o próprio BlazeMeter, né? Nós capturamos, ele traz muita coisa. Vimos aqui que um monte de coisa já veio automático, né? Mas o próprio BlazeMeter ele já cria uma variável. Não sei se perceberam, nessas duas requests, ó, tem uma variável já chamada baseURL1. Ele já transformou em variável. Aqui, ó. Que é onde é o domínio da nossa aplicação. E onde é que elas ficam? Ficam aqui. User Defined Variables. Pronto. E ela está aqui. Podemos até meter aqui uma descrição, que é domínio principal, por exemplo. Enfim, podemos fazer o que quiser. Uma descrição e tal, para as pessoas que forem trabalhar, saber o que é que cada coisa se trata. Como nós só temos um, nós podemos até mudar baseURL. E aí, chama aqui apenas baseURL. Pronto. Podemos fazer esse refactor se nós quisermos. baseURL. Pronto, já fez, né? Essas aqui não importam, porque nós estamos com elas desativadas, mas se eu quiser também, eu conserto essas outras threads aqui também, se assim eu quiser. Não é obrigado, mas pronto, tá aqui, estou a consertar tudo, inclusive as desativadas. Mas pronto.
Isso, e o que é que eu posso fazer mais? Ó, por exemplo, é bem interessante, ó, porque nós temos aqui, ó, nós temos nesse post, no corpo da requisição, o JMeter automaticamente já percebeu aqui que são enviados 2 parâmetros, o password e username. E está aqui, hard-coded. Se eu precisar reutilizar, né, para outros tipos de utilizadores e tudo mais, para não ficar copiar e colar e poder reaproveitar os mesmos endpoints e a mesma ideia, eu posso criar isso aqui também como variável. Então, eu posso, por exemplo, vir aqui, adicionar uma variável, password, vou adicionar logo outra aqui, chamado username, e aí nós podemos vir aqui nesta, né? E podemos aqui copiar, cola, e podemos também vir, pegar o Tom Smith, e vir aqui, vem pronto, tá aí. E aí, nós agora só alteramos aqui nesse ponto, que no caso vai ser assim que o JMeter ele interpreta as variáveis, então password, e aqui, mesma coisa, username. Pronto. Username, password, vamos conferir se está tudo certo. Password está aqui, username está aqui, password aqui, username aqui, tudo certinho. Isso aqui não precisa mexer, é parte de encode e outras coisas. Pode deixar como está. E pronto. Será que deu tudo certo? Vamos ver. Vou limpar, vou aqui na árvore de resultados, limpar e apenas correr aqui mais uma vez para ver se os... Tá tudo aparentemente, os logins aqui. Vamos ver aqui na parte de Authenticate. Authenticate foi. Um aqui já foi autenticado. Pronto, está indo tudo bem. Requisições estão indo, então pronto, deu tudo certo. Até porque foi simples a alteração, né? Apenas, esse aqui deu erro, como eu falei, é servidor de teste, então vai dar erro mesmo. Pronto, outro erro aqui. Enfim. Vimos aqui em torno de 25 segundos, pronto. Então, funcionou. Nossas variáveis funcionaram. Então, pronto. Sempre recomendo a utilização disso, sempre que forem capturar. Pronto, vão ter que ser feitas algumas alterações lá quando for capturar com BlazeMeter ou com outra ferramenta, as requisições. É comum, dificilmente vão vir em variáveis, né? A única coisa que vem em variável automático foi isso aqui. Ainda assim tivemos que fazer uma pequena mudança. Mas eu sempre recomendo a utilização de variáveis e elas todas podem ser definidas e utilizadas em qualquer sítio aí que quiserem aqui do JMeter, de qualquer thread, de qualquer controlador, qualquer tipo de coisa, dá para utilizar elas quando nós concatenamos dessa forma. Utilizamos essa forma aqui. Parecido lá com JavaScript, né? Quando concatena as strings e tudo mais. Também dá para fazer esse tipo de concatenação. É isso. Isso é o que nós temos para usernames. Para User Defined Variables. Para variáveis, quer dizer. Se não ficou nenhuma dúvida, nós vamos seguindo. Tá, agora nós já estamos... Quer entrar num momento aqui mais interessante. Agora, vamos ver, né? Já estamos... Está ficando mais robusto o nosso processo aqui, o nosso projeto, né? Já está caminhando para ser um projeto já com cara de projeto mesmo, não com cara de apenas testes, né? De POCs. Agora sim, estamos a caminhar. E vamos agora falar no conceito de assertions. O JMeter, como qualquer ferramenta de teste, uma das premissas de qualquer framework de teste é fazer assertions, né? Também. É verificar algo, verificar um valor, verificar algum tipo de coisa. O status code, enfim, esse tipo de coisa. E nós vamos ver aqui os 3 principais ou mais utilizados tipos de assertion. Assertion do tipo de response, do tipo de size e do tipo de duration. Pronto. Vamos aqui para a primeira. Como é que eu adiciono um assertion? As assertions, eu até deixei aqui, elas podem ser adicionadas em diversos níveis. O JMeter ele permite adicionar as assertions numa thread, se eu quiser, que não é a melhor forma, né? Mas depende muito do que vai fazer, mas pronto. O que é mais comum é adicionarmos a assertion diretamente na requisição específica. Ou seja, eu quero
eu vou mostrar aqui um exemplo que fica bem mais fácil. Por exemplo, nessa requisição aqui de Authenticate, o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma session do tipo Response Assertion. E o que é que eu vou fazer com esse tipo de assertion? É o seguinte. Eu vou... Ou seja, como o nome fala, é uma assertion de response, né? De resposta. Tem várias coisas que eu posso fazer aqui. A primeira é, eu vou verificar o texto. Que texto? Deixa eu pegar esse texto aqui. Olha que interessante. Security Area. Se a pessoa entrar, vou validar que a requisição foi correta, validando o HTML. A resposta que veio, se a pessoa entrou ou não no Security Area. Ou seja, eu posso validar isso. Por exemplo. Aqui eu posso deixar como já está. Ela já vem para o padrão. Ó. Quer ver a resposta? O que é que vem no texto? Se conter isso aqui, uma substring, né? Se conter isso, vai dar OK. Se não conter, vai aparecer um erro nessa session. Para facilitar aqui a nossa vida, aqui agora, para não ficar muito complexo de analisar, eu vou diminuir isso aqui. Vou deixar apenas 5 utilizadores, tá bem? Só para ficar mais rápido. Podemos, vai ficar bem rápido essa requisição, é só para que possamos ver aqui com mais rapidez aqui os resultados. Então pronto, então só adicionei uma session, eu vou verificar o texto. Como é que eu sei que funcionou? Simples, vamos aqui correr, eu limpei, e agora vou correr aqui. Vamos aqui na árvore de resultados. Vamos ver se a autenticação vai ser feita com sucesso. Opa, sem problemas. E tudo bem, tudo feito com sucesso. O controlador da autenticação está realmente a verificar que está a chegar na área de segurança. Ah, isso daí não pode ser um falso positivo, não? Não, ó. Se eu fizer aqui algo que não era para estar lá, por exemplo, vamos dizer que a pessoa aqui, eu vou fazer um teste mais real. A pessoa fez o login, ela não conseguiu fazer o login. This is login page. Se eu meter aqui login page, a pessoa não conseguiu, né? Se ela não conseguiu fazer o login, ela mantém-se na login page, por exemplo. E agora, se eu for correr, vou limpar. Se eu der o play, o que é que vai acontecer? Estão a ver? A session falhou. E aí, como é que nós fazemos para ter mais resultados? Nós vimos aqui, erro de asserção. E aí, o JMeter nos informa. Teste falhou porque ele esperava encontrar um login page aí em algum momento, mas como fizemos o login com sucesso, não é? Pronto, isso aqui não foi possível, então a autenticação está errada. Então, nós podemos ver que o nosso controlador estava a funcionar bem, não era? Quando faz o login, deixa eu só meter como é que estava de volta ali, não tem como mais fazer Ctrl Z. Então, pronto, o correto seria Security Area. Então, vamos manter como estava antes correto. E aí, isso é bem interessante, não é? Porque aí, com isso, eu posso fazer vários tipos de testes, inclusive, não é? Eu posso, por exemplo, fazer testes para login com sucesso, login que não é com sucesso. Por exemplo, eu posso adicionar, eu falei para eu não vou mexer com controladores então, para que eu não falei de controladores, eu não vou mexer com controladores. Mas, por exemplo, eu posso vir aqui nessa thread, que é uma thread simples, vou ativá-la só para fazer aqui um exemplo. E vou, por exemplo, nesse caso dessa thread, que falamos um pouco dela, vou meter aqui algo nada, sem sentido nenhum, tá bem? Vou copiar a mesma response assertion daqui, vou meter aqui. Só que agora eu vou fazer o assertion ao contrário. A pessoa deve permanecer na login page. Eu posso, inclusive, validar
a mensagem de erro. Então, a perceber aqui. Your username is invalid. Posso, inclusive, validar isso se eu quiser. Esse tipo de coisa. Então, vou desabilitar essa por enquanto. Deixar só essa. Então, aparentemente está tudo certo. O que eu fiz? Fiz aqui algo sem sentido, né? Apenas para validar o login sem sucesso. E aí nós podemos até vir aqui agora e correr o teste uma vez para vermos que teoricamente deve ficar tudo verde. Ou seja, a sessão deve ser com sucesso, porque eu estou a enviar credenciais erradas. Então, foi bem rápido, né? Tá terminando. O utilizador vai. Deixa eu terminar aqui que eu comento. 3, 2, 1, 0. Quase. Vai finalizar em breve. Esse último aí tá demorando um pouquinho mais. Saiu, pronto. Foi. Então, pronto. O que é que nós fizemos? Pronto, basicamente foi isso. Validamos o login page e o username é inválido quando eu envio credenciais inválidas. Então, pronto. Já vimos aqui uma asserção diferente. Que foi quer dizer, no caso, vimos a primeiro tipo de asserção, né? Que é a asserção de response. O que é que a seção de response dá para fazer? Também dá para fazer outro tipo de coisas. Por exemplo, eu vou voltar a desabilitar essa. Tudo bem? Vou voltar para a que tem o login com sucesso, que é no caso esse. Inclusive, eu posso até, olha, posso renomear se quiser, tudo bem? Isso aqui nós podemos fazer, login com sucesso, para ficar mais organizado, né? Se quisermos fazer. Pode ser feito também, sem problema algum. Geralmente eu utilizo os controllers para fazer esse tipo de rename. Eu prefiro manter assim para saber facilmente qual é o tipo de thread que eu estou a utilizar sem ter que entrar na thread específico. Login sem sucesso. Mas, como eu não estou a falar muito aqui de controllers, é assunto para depois, vou fazer direto aqui no rename da thread. Pronto, vou voltar a habilitar essa. Tá, eu falei que nós temos alguns tipos de response, né? Então, nós podemos fazer, ó, response tem vários tipos, ó. Eu vou continuar a validar o texto, mas eu também copiei e colei outra para que nós possamos validar a resposta. Então, geralmente, quando nós enviamos isso, esse tipo de resposta HTTP, nós devemos ter uma resposta 200, né? Se foi OK. Se nós fizemos o post foi feito OK, devemos receber uma resposta da API, do back-end, com status 200. Em teoria, é isso. Será que na prática é isso mesmo? Vamos ver se nós vamos validar essa resposta. Vamos lá. Eu limpei, iniciei novamente a execução e vamos ver se de fato a resposta está a ser validada corretamente. Está sim, status 200, e tanto o texto está a ser validado agora, como o status de resposta da API. Então, nós temos duas assertions. Já finalizou. Um detalhe, malta, lembrando que hoje, esse webinar, não sei se todos lembram, vai um pouquinho mais, né? Nós vamos até às 8, mas vai ficar gravado também, se alguém precisar sair. Vai ficar gravado depois para que seja assistido. Mas, enfim, já vimos aqui que funcionou também. Então, nós temos esse tipo de response, que são as mais comuns, que é validar o texto, né, para validar que realmente foi feito ali no corpo da resposta do HTML, aquilo, podemos validar o texto se quisermos, inclusive. E vimos aqui response code, que são os mais conhecidos. Aí podemos validar a mensagem de erro, podemos validar a URL, o request data, request headers, aí podemos validar o que quisermos. Tudo isso aqui, ó, que está aqui dentro aqui da request, ó, response data, response headers, nós não vamos entrar muito em detalhes, daqui a pouco eu vou falar algo sobre isso, mas pronto, nós podemos validar todas essas coisas aqui utilizando essa response assertion. É bem interessante ela. Posso renomear também aqui, né, dizer que estou aqui text validation, tudo bem, podemos fazer isso.
E aqui, status code validation. E para mostrar como realmente funciona, né? Vamos dizer que eu 404, page not found. Se eu vou limpar, vou correr, nós vamos ver que vai dar o erro, porque o status é 200, né? E aí está aqui o erro. Não é 404, que bom que não é, nós estamos aí a ver que está a funcionar bem, não é? Então, as accessions estão sendo validadas com sucesso. Vou limpar, vou só voltar e fazer o que era correto, status 200, e deixar assim dessa forma. Pronto, então já vimos esse tipo de accession, de response. Como eu falei, tem alguns outros, tem vários outros, na verdade, né? Se nós formos aqui, nós vamos ver que tem vários aqui, até como eu já deixei aqui para facilitar. Temos vários tipos, temos de size, de vários tipos de coisa. Uma das mais comuns é a de duration e a de size, como eu deixei aqui. É muito simples. A session de size, eu vou adicionar tudo nesse authenticate, ela basicamente vai, se por exemplo, eu tenho algumas aplicações têm isso, né? Aplicações críticas, elas podem ter algum tipo de controle de qualidade de performance que queira que ela não exceda um determinado número de bytes. Ou seja, olha, os desenvolvedores eles têm que programar os endpoints de alguma forma, que eles tenham uma resposta que não exceda o número de bytes em específico, não sei por que motivo, mas podem ter esse tipo de especificação, né? Acontece em sistemas críticos. E aí os desenvolvedores vão ter lá que dividir a aplicação em mais endpoints para poder melhorar a performance. No lugar de fazer um endpoint que retorna um monte de coisa, vai ter que fazer vários, por exemplo. Isso é um exemplo que eu estou aqui a dar. Mas, enfim, se isso for necessário, o que é que nós fazemos? Nós podemos colocar aqui. Agora eu apaguei, não foi? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou apagar isso. Vou correr de novo isso aqui. Só para mostrar, que aí fica mais fácil mostrar aqui na requisição. E aí eu não vou nem fazer aqui com Authenticate, não. Login deu erro, mas tudo bem. Não é de Accession, não. É porque falhou mesmo. É servidor de teste, não é? Então normal. Tá, o que é que eu vou fazer aqui com... Eu vou meter essa session aqui no login. Vai ficar mais fácil. Já tem muita coisa aqui. Não, quer saber? Vou meter em Authenticate mesmo. Pronto, vamos dizer que então a ver aqui, size em bytes. Esse tamanho aqui, nós estamos a ver aqui que tem esse tamanho aqui de 5.800 e pouco. Ó, esse aqui já foi um tamanho já maior, né, na resposta. Por algum motivo, então o que é que nós podemos fazer? Se nós quisermos, nós podemos dizer que vai ter um número máximo, né? Já vimos aqui um 13, esses dois aqui foram iguais. Tá, se for uma requisição da aplicação, vem aqui de size e diz que pode ter, por exemplo, no máximo 15.000 bytes. E nós podemos fazer essa session. Vamos correr novamente. E agora estamos aqui no Authenticate também com outro tipo de accession, a size accession. A verificar que nenhum das autenticações desse post aqui vai exceder esse tamanho de bytes. E aí, realmente, tá tudo tranquilo. Ó. 12, pronto. Isso aqui foram iguais, não variou. Que é o que é comum, né? Agora, se os desenvolvedores, à medida do desenvolvimento, fizerem que isso aumente, não sei, alguma coisa vai acontecer, pronto, o teste de performance vai falhar e vai dizer, olha, isso é muito interessante, né? Vai dizer, olha, o endpoint, tal endpoint aqui falhou porque excederam o tamanho de bytes que nós definimos no início do projeto, não sei. Pronto, e aí nós conseguimos identificar. É quase um teste de API isso, né? Mas conseguimos identificar também já aqui no JMeter no contexto de teste de performance, também se quisermos. Tudo bem, então temos a outra que eu comentei também, que foi a de duração. Essa aqui sim, essa aqui é bem utilizada. É quanto tempo
eu quero que, no máximo, eu tenha uma resposta. Isso é interessante, não é? Então, a gente pode fazer esse tipo de assertion. Ou seja, chamada duration assertion, que eu também deixei aqui para facilitar. Ah, tá aqui, já está anotado aqui, pronto. Então, por exemplo, olhando aqui, deixa eu ver, load time, nós temos esses load times, ó, essas assertion é do load time. A autenticação, ela geralmente é rápida, a login que demora mais, né, porque estamos a dar um get na página, e a página carrega inteiro. Isso aqui já é mais por baixo. Então, nós vamos fazer aqui de autenticação mesmo, que eu já adicionei. 700, 800, 846, tá bom. Eu vou dizer aqui que não pode demorar mais do que 1000, ou seja, milissegundos, ou seja, 1 segundo. Tudo bem? Vou voltar, vou limpar, play novamente. Vamos ver se elas obedecem. Pareceu razoável, não é? O segundo estavam todas ali em torno de 800. Isso aqui já foi em 478. Essa aqui já foi em 825. Essa aqui já foi em 500. E aí vamos dizer que chegou um dia, 500 também, ó, que acabou. Vamos dizer que chegou um dia, alguém falou que quer essa aplicação assim absurdamente rápida e baixou para 300 milissegundos o requisito para essa resposta. Isso aqui é principalmente para aplicações de tempo real, sistemas em tempo real, isso aqui é altamente utilizado, essa de duration. Tem que ter uma latência muito baixa na resposta. Então, provavelmente vão falhar, que ninguém respondeu, ó, já falhou aqui. Falhou porque ele queria que fosse no máximo 300 milissegundos, mas essa aqui tomou 480. Provavelmente todas vão falhar, ninguém vai conseguir performar tão rápido. Essa aqui falhou também, tomou 827, esperava 300. Então, malta, é isso. Essa de duração, podem ver que ela, para teste de performance, é interessante, não é? Podemos também adicionar esse tipo de requisito e validarmos a performance dos endpoints, o que pode ser extremamente interessante em alguns cenários. Vou colocar aqui de volta, senão não vai passar mais nada, se nós quisermos testar outra coisa. Pronto. Vamos lá seguir mais um pouco. Cookie Manager. Por que eu gosto de falar do Cookie Manager? Ele é bem importante. Por quê? Vamos lá ver. Olha minha aplicação que está a falar aqui, pronto. Ajeitei. Sim, por que ele é importante, o Cookie Manager? Isso aqui. Ele vem adicionado automático, não é por acaso. Ele basicamente gerencia os cookies. Se nós tirarmos eles, nós não vamos conseguir gerenciar os cookies da aplicação, vão ser todos limpos. E, por exemplo, não vamos conseguir salvar sessões, coisas que ficam em cache, né? Geralmente, por exemplo, às vezes nós fazemos um login na aplicação, o token fica ali no cache, e aí, por isso que nós não precisamos ficar fazendo login. E isso, o Cookie Manager serve para isso. Se eu vim aqui e desabilitar o Cookie Manager, ou remover o Cookie Manager, e teoricamente isso aqui não é para dar nenhum erro, né? Essas assertions aqui estão tranquilas, estão sem nenhum problema. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou desabilitar essas assertions e vou deixar apenas a assertion de texto, ou seja, login com sucesso vai validar o texto, tudo bem? Eu desabilitei o Cookie Manager. O que é que vai acontecer se eu correr esse teste? Play. O que é que vai acontecer? Olha, como assim? Eu fiz o login com sucesso, não fiz? Em teoria. Como é que eu sei que eu fiz? Ó? Eu estou aqui a utilizar as variáveis corretas e estou a dar um assert no texto. Por que aqui diz que não encontrou a security area? Não é? Podíamos fazer essa pergunta. Pronto, eu já dou a resposta. É por causa do Cookie Manager. Porque vem aqui que no Response Header, nós temos um cookie. E eu até deixei aqui para facilitar na apresentação também, depois que vai ficar disponível. Ó. É esse aqui o detalhe. Nós temos um set cookie.
E se nós não temos o Cookie Manager, esse cookie vai ser setado, vai ser perdido. Quando a página for carregada, não vai ter cookie, vai voltar para a página inicial e aí não vai ter, não vai entrar na Security Area. Querem ver como é verdade? Ó, Login Page. Ele vai voltar para a Login Page, que está correto, né? E agora, se eu correr o teste novamente, ó, o que é que vai acontecer? Agora o teste vai passar com sucesso, porque eu desabilitei o Cookie Manager, ele não consegue fazer o login e permanece na página de login. Ó, agora tá tudo bem, tá a validar corretamente. Agora, se eu ativar o Cookie Manager de novo e vir aqui para ver o resultado, vou limpar. Mais uma vez, limpa, play. Agora o teste vai falhar, que eu ativei o Cookie Manager e não consertei lá a validação do texto, né? Agora, ó, agora ele consegue fazer a autenticação. Eu consigo, inclusive, ver, ó, malta. Deixa eu mostrar aqui que eu esqueci de mostrar. Mas eu consigo ver, deixe-me ver aqui. Sample result. Olha aqui, nós conseguimos ver aqui alguns detalhes. Deixe-me ver aqui se eu encontro onde é que estava isso. Ok. Ah, tá aqui. Achei. Nós podemos ver aqui a resposta, né? Mas não era nem isso que eu queria mostrar. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Request data. Aqui quando falha, eu acho que ele já não mostra, ele já disse que falhou. Deixa eu consertar. Então, Security Area, vamos consertar para o teste passar novamente. Tudo bem? E aí eu mostro o que eu queria mostrar. O teste agora vai passar, já passou, inclusive. Agora o Cookie Manager é ativado, né? Então nós vimos a importância do Cookie Manager. O Cookie Manager é algo que deve ser mantido. Tá aqui, isso aqui que eu queria mostrar. Porque quando falha, ele não mostra dessa forma. O request body, ó, nós conseguimos ver, ó, o corpo da aplicação aqui a falar, ó, you logged into a security area. Basicamente aqui tá a mostrar o que nós vemos aqui quando faz o login com sucesso. Não é? Conseguimos ver isso também e podemos validar, inclusive, podemos validar o que quisermos aqui dentro utilizando XPath, expressões irregulares, enfim, tem uma infinidade de coisas. Ó, welcome to the security area, you logged into a security area. Aí tem aqui, ó, welcome to security area, pronto. Tem aqui tudo que nós podemos validar um por um, se isso for o caso, né? Mas pronto. Vimos aqui o Cookie Manager também, que é importante, vimos a importância dele. Também relacionado com o Cookie Manager, temos também o Cache Manager, Authorization, ou seja, essas aqui, inclusive quando cria-se um projeto do zero no JMeter, isso tudo já é adicionado. E não é lixo, na verdade, são elementos fundamentais para que possamos fazer os nossos testes. Então, nós não vamos falar um por um, né? Vamos nessa versão, nessa sessão número 2 desse webinar, nós vamos ficar com esses dois mesmos. Mas saibam que o Cache Manager também é muito parecido aqui com nós podemos fazer alguns tipos de controles aqui, parecidos com o Cookie Manager, um pouquinho mais avançado, mas não vamos falar sobre isso. Vamos só, o que eu quero que saibam é que deixem tudo isso aqui é importante mesmo, para que as coisas funcionem como esperamos que funcionem. Tá, já vamos, daqui a pouco já estamos aqui na reta final. Think Time, não sei se já ouviram falar, mas é apenas é algo que pode ser adicionado nos testes de performance para aumentar um pouco o realismo dele. Por quê? Ó, se nós vemos aqui, ó, eu não comentei, mas essas para cada requisição, o BlazeMeter, que foi o plugin que nós utilizamos, ele já sugere aqui, ó, ele já adiciona sem mesmo nós termos pedido um tempo randômico aqui, Uniform Random Timer. E o que é que isso serve? Isso aqui é para, como o nome fala, think time, do inglês pensar, é um tempo de pensamento, ou seja, o utilizador, ele simplesmente não vai chegar e vai
cada utilizador que entrar já vai saber o que fazer e já vai fazer aquele clique bem rápido. Não, né? Tem que ter um tempo para pensar e tomar uma ação. Então, é para isso que esses timers servem. Eles adicionam tempos, por exemplo, esse aqui já é o que vem padrão, e nós podemos adicionar um random delay mínimo, máximo, um tempo de delay máximo, por exemplo, podemos dizer que ele vai demorar para pensar até 3 segundos, por exemplo, e ele vai demorar no mínimo, ou seja, pelo menos 1 segundo. Então, nós vamos deixar aqui nessa margem, entre 1 e 3, 1 e 3. Vai ser feita essa randomização pelo próprio JMeter, a ferramenta vai randomicamente gerenciar isso, tudo bem? Mas, como eu falei, tem vários tipos. Tem timer de valor constante, que é um dos que eu comento lá, ou seja, eu sempre posso dar um delay inicial e sempre vai ser, não é muito real, mas, enfim, existe. Tem também timer do tipo gaussiânico, que aí, pronto, isso aí é para quem já vai mais aí pela matemática, mas conseguimos fazer com desvio padrão, aquele gráfico gaussiânico, pronto, podemos fazer o desvio padrão disso, podemos fazer um delay inicial de, por exemplo, 500 milissegundos, ou não, vou fazer aqui 1 segundo, e aí nós podemos fazer um desvio padrão aí para mais ou para menos de 1 segundo também, pronto. Pode ser feito, aí vai depender da aplicação, dos requisitos. Nós podemos ver que teste de performance é muito isso, né? Muito matemática, é muito análise de gráficos e desse tipo de coisa, né? E é uma área assim que eu acho bem interessante. Depois no final comento mais, mas é uma área que cresce muito. E quem tem esses conhecimentos aqui iniciais, esses conhecimentos assim já mesmo que mais básicos, já consegue fazer muita coisa e já consegue se diferenciar, na minha opinião. Então, teste de performance é uma área que é muito nova. Assim, não são todas as empresas que levam isto mesmo assim a um patamar mais profissional, mas é bem interessante, bem importante. Pronto, tem vários outros. Eu sempre utilizo, ou eu utilizo esse padrão aqui, ou eu utilizo o gaussiânico. Aí vai depender do que for conversado nas reuniões, do que é que as pessoas quiserem, enfim, vai depender de muita coisa. Deixa eu meter aqui, deixa eu apagar esse. Vai depender do que for o escopo do projeto, né? Do tipo da aplicação. Tá, eu achei que não fosse dar tempo, mas eu acho que nós conseguimos. Tá, vamos fazer uma integração com o serviço BlazeMeter. BlazeMeter, viram que foi aquele, como é o nome que eu utilizei? O plugin do Chrome, que fizemos a captação, né? E nós vamos utilizar a ferramenta deles do dashboard. O BlazeMeter, eles têm um dashboard muito interessante. Nós podemos correr nossos testes e ver os resultados num dashboard deles. Para isso, é necessário que, deixe-me voltar. Muito simples, muito simples, muito simples. Deixa eu limpar tudo aqui para deixar tudo limpo, pronto. Para isso é necessário que nós adicionemos um listener do tipo BlazeMeter Uploader. Isso aqui também só vai estar disponível se tivermos qual é o nome dele? Esse aqui, Plugins Manager, tá bem? Então, isso aqui é muito importante. Deixa eu fazer o seguinte. Pronto. O que é que nós vamos fazer? Nós entramos aqui e vamos aqui. Isso. Como é que nós fazemos para poder fazer essa conexão? Basicamente, o que eu vou fazer eu vou correr meus testes lá no JMeter, tá bem? Lá na interface gráfica mesmo, tem como correr via linha de comando, que é até o recomendado. A interface gráfica é só para debug, mas enfim, isso é assunto para outros webinários mais à frente. E o que é que eu vou fazer? Vou correr lá e vou ter um dashboard que vai trazer alguns gráficos aqui, que vai nos ajudar em análises. E é bem interessante. Eu estou utilizando a versão grátis, mas já dá muita coisa. Para configurar, vem aqui API Keys. Né? Tem a minha key aqui, não tem problema, depois eu vou apagar, então se copiarem não faz mal. Eu vou adicionar aqui qualquer nome.
expirar em um mês, enfim, vou gerar. Como é que acontece? Eu venho aqui, copio isso aqui, venho aqui, opa, não é aqui, é aqui, colo assim, tá bem? 2 pontos, depois de 2 pontos, o que é que eu faço? Eu volto lá, copio isso aqui, copiado, e colo aqui. Mais simples do que isso é bem difícil, né? Tá extremamente simples a configuração. Pronto, com isso nós já temos aqui a conexão, em teoria, com o nosso plugin. Tudo bem? Vamos fazer o que agora? Agora eu vou deixar aqui um tempinho um pouco maior, vou adicionar aqui mais utilizadores por mais tempo e vou segurar aqui por mais tempo também, só para que possamos ver alguma coisa aí. E aí, eu vou limpar, vou dar um play, dei o play. Olha o que acontece, já abriu aqui no meu browser automaticamente, eu não fiz nada, já abre automaticamente, já começa a fazer a ligação com servidores da BlazeMeter, os resultados já começam a ser enviados, basicamente os mesmos resultados que nós temos aqui, no Aggregate Report, e quem quer lembrar o que são essas coisas aqui, tem o Webinar 1, que eu já comentei no início, que tem lá esses detalhes, mas basicamente está aqui, ó. Aqui tá a rodar, deixa me ver, tá aqui, tá correr aqui a aplicação aqui, roda isso aqui, deixa me ver, pronto. Tá aqui. Tá executando, tem um delayzinho, principalmente na versão grátis, eles não tá aqui maximum users, throughput, erro, não tivemos erro até agora. Deixa eu ver se lá no JMeter já acabou. Tivemos um erro aqui. Não foi erro de response, então a ver é porque é realmente a aplicação de teste, né? Erro mesmo, segurança aqui, provavelmente estamos a fazer muita requisição e o website tá gostando muito não. Pronto, terminou, tivemos um pico de 10 utilizadores em aproximadamente 1 minuto e 10 segundos. Então se nós formos lá, provavelmente agora já terminou, ó, finalizou, e aí pronto, e agora aqui é da criatividade e de cada um, ou da análise de cada um do que será feito. Talvez no futuro nós tenhamos uma parte 3, 4 e 5, e aí vamos conseguir cobrir todo que, assim, muita coisa do que podemos ver do JMeter, e talvez depois nós façamos um webinar de análise de relatórios, para preparar esse tipo de relatórios e fazer uma análise mais avançada dos dados. Mas pronto, aqui, enfim, não vou entrar nesses detalhes que é muita coisa. Mas é muito bom, ele faz análise de request por request, faz análise de latência, conseguimos ver aqui como é que está a latência e adicionar isso nos gráficos. Nós podemos depois exportar esses gráficos. Outro detalhe que eu não comentei, mas aqui eu estou vendo aqui no meu telemóvel, quando finaliza, eu já recebo aqui uma mensagem a dizer que foi finalizado com sucesso. Ou seja, diz aqui para mim que eu recebo um e-mail com o sumário da execução. Também é bem interessante. E temos aqui várias coisas. Ó, aquele gráfico do agregado. O gráfico não, o listener, esse aqui, o Aggregate Report. Temos ele de uma forma, basicamente ele, só que aqui. Download CSV também, enfim. Podemos, inclusive, ó, ver durante um determinado período de tempo. É porque esse aqui é muito pequeno, né? Mas, por exemplo, olha, nós tivemos várias requisições a dar problema entre, não sei, 10h30 da noite a 10h40 da noite. Aí podem fazer uma análise apenas num espaço de tempo reduzido. Aqui não tem como fazer, né? Foi menos de um minuto, mais ou menos. Mas tem como ser feito, e aí podem ser feita análise dos erros. Erro aqui de response code, aqui temos um erro aqui, pronto, e aí realmente tivemos um erro mesmo, nós vimos aqui que faz sentido, não é? Tivemos um erro aqui,
Então, lá também está refletindo esse erro. E deixa-me ver, temos aqui os logs também. Se quisermos ver todos os logs, podemos aqui fazer o download e ver esses logs aqui, enviar para alguém, para análise. E muito mais. Isso aqui é a versão grátis do Blazemeter. E pronto, tem algumas limitações. O pago traz outras coisas, mas também não tivemos nem tempo de ver o básico, né? Quanto mais se fosse a versão paga. Mas é isso. Isso é a última coisa que eu queria falar. Blazemeter, integração gráfica analítica, ótimos relatórios, fácil integração. Para mais detalhes, eu deixo aqui também 2 links que eu falo daquela parte do webinar 1. Eu criei também um post no Medium sobre a parte 1 também. Quem não quiser ver o vídeo também tem um post em forma de texto lá. E também eu criei um post também no Medium para falar um pouco dessa análise feita com Blazemeter, o que é que podemos ver. Não vai dar para falar, mas fica de recomendação de leitura. E pronto, é isso.